Gostaria de agradecer a Abranet pelo convite e estar aqui falando um pouco sobre a Ancine e sobre a nova lei que foi promulgada em 2011 sobre a televisão por assinatura, que muitos conhecem como Lei do SEAC, e lá na Ancine nós preferimos falar da Lei da TV Paga, porque a lei é mais abrangente do que o SEAC, propriamente dito. Bom, eu estive em São Paulo há um tempo, em abril, no evento da Abranet também, para falar sobre essa lei e as oportunidades que elas abrem, especialmente para provedores de internet, e explicar um pouco o que ela é do ponto de vista do audiovisual. Acho que terá outra pessoa aqui, tal como no exemplo lá em São Paulo, para falar um pouco sobre a Anatel e o que tange a Anatel no âmbito dessa lei. Eu vou falar no que tange a Ancine no âmbito dessa lei. Eu sou superintendente lá de análise de mercado na Ancine, que é uma superintendência, dentre as 5 existentes, que cuida das cotas na televisão por assinatura, dentre outras coisas, né? De questões ligadas à concorrência também. E nós também fazemos análises a respeito do mercado. Bom, vou falar um pouco sobre a Ancine, a apresentação percorrerá esse caminho, falar um pouco para a Ancine, apresentar para vocês o que é a Ancine, rapidamente, depois falar um pouco sobre essa lei da TV Paga e sua regulamentação posterior por parte da Ancine, e algumas questões, abrir para algumas questões que eventualmente sejam interessantes para vocês. Bom, a Ancine é uma autarquia federal, ela é uma agência reguladora criada em 2011, ela tem um duplo mandato. O primeiro deles é a promoção do desenvolvimento no âmbito do audiovisual, do setor audiovisual. Quando a gente fala em setor audiovisual, a gente está falando aí de vários segmentos de mercado, e não apenas de produção. A gente está falando de segmento de sala de exibição, está falando de TV por assinatura, TV aberta, vídeo por demanda, uma série o vídeo também doméstico, né? Então, são uma série de segmentos no qual o audiovisual ele se espalha, digamos assim. Bom, então a gente tem que preocupar com essa promoção do desenvolvimento, né, no setor audiovisual, e também a regulação desse setor, tendo como foco o ambiente de negócios do audiovisual. A Ancine, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Cinema, tá? Mas ela tem uma abrangência maior do que simplesmente cinema. Bem, ela é parte da estrutura do Ministério da Cultura e atua sob as diretrizes de um Conselho Superior do Cinema, formado por gente da sociedade e também gente do governo. É um locus de conhecimento específico dentro do Estado brasileiro sobre o setor audiovisual, que é um setor bastante específico, que tem uma economia bastante peculiar, né? Nós temos lá na Ancine uma série de servidores concursados, especialistas e técnicos em regulação de atividades cinematográficas e audiovisuais. Eu sou um deles, além de ser superintendente também. A sede é em Brasília, mas o escritório central fica no Rio de Janeiro. Bom, a Ancine Regulação, ela lida, a Ancine, com a simetria de informações nesse setor audiovisual e acompanha a evolução de indicadores no setor. Ela identifica os desequilíbrios e os obstáculos à livre circulação do conhecimento, dos conteúdos, e incentiva a competição e o crescimento no setor audiovisual. Garante proteção às obras audiovisuais brasileiras. Ela fiscaliza a cota de tela no cinema, tem uma cota de tela específica do cinema, de filmes brasileiros, uma certa quantidade de dias por ano. E ela fiscaliza também as obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro na televisão por assinatura, seja de conteúdos, de obras audiovisuais brasileiras dentro dos canais. Não sei se quem tem televisão por assinatura aqui notou a quantidade maior de obras brasileiras dentro dos canais nos últimos anos. Mas também tem a cota de pacote, e essa é mais interessante, acho que a gente vai falar mais aqui para vocês, cota de canais dentro dos pacotes. Então, para você atuar nesse mercado, tem que observar essa história de cotas de canais brasileiros dentro dos pacotes. Ela credencia as empresas que exercem atividade de programação e empacotamento na TV Paga. Eu vou explicar o que é isso. Voltou aqui sozinho. E ela coordena a sua ação com outras autoridades públicas, em especial a Anatel, no âmbito da televisão por assinatura, e os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Competição, a exemplo do CAD. Bom, a Lei 12.485, entrando já nessa lei, ela é uma iniciativa do Poder Legislativo. Raramente nós temos, no âmbito do audiovisual no Brasil, dos meios de comunicação, iniciativas que vêm do setor do Poder Legislativo. Geralmente é dado pelo Poder Executivo. Mas, em 2007, alguns deputados colocaram alguns projetos de lei, naquela legislatura que estava começando, abrindo o mercado de TV a cabo, especificamente, para a atuação das teles. A intenção era unicamente essa. As teles não podiam prestar serviço de TV a cabo
a não ser com raras exceções, é o caso aqui de Belo Horizonte, era o caso de Belo Horizonte com a Oi, né? Mas era uma exceção por uma característica específica, mas as teles não podiam entrar. Então, alguns deputados colocaram alguns projetos de lei, abrindo o mercado de TV por assinatura, especificamente no cabo, para as teles. Elas não podiam fazer isso, e elas recorriam, então, ao satélite para poder fazer televisão por assinatura. Bom, ao passar do tempo, o projeto foi ganhando, ele deixou de ter uma cara mais de telecomunicações e passou a incorporar questões ligadas ao audiovisual, por pressões da sociedade, por pressões também dos meios de comunicação no Brasil, preocupados de que as teles, que têm um poder de alavancagem de recursos muito maior, pudessem tomar conta do mercado de comunicação e do audiovisual no Brasil, como fizeram em outros países. Então, uma série de ressalvas foram colocadas para proteger o conteúdo brasileiro. Não foi um projeto que circulou muito rapidamente, foram muitos conflitos, foram 6 audiências públicas nas 2 casas legislativas, Senado e a Câmara, né? Essas audiências contaram com todos os interessados, falando e colocando suas questões. O pano de fundo da época, que precisava ser resolvido, era a necessidade do mercado em lidar com a convergência. As teles podiam prestar, do ponto de vista tecnológico, televisão por assinatura, com seus cabos, mas não podiam prestar, do ponto de vista regulatório, essa televisão por assinatura, né? Fazer o triple play. Apenas operadoras de cabo, que já estavam estabelecidas como cabo, podiam fazer triple play. Bom, então, ela surge, então, a 12485, para abrir o setor de TV paga à competição e, ao mesmo tempo, assegurar recursos e um papel importante para a produção e a programação feita por brasileiros. Bom, a Lei 12485, ela define a televisão por assinatura como uma cadeia de valor, uma cadeia produtiva, composta por, basicamente, 5 atividades. Nós temos ali a atividade de produção, que é, enfim, a atividade aquela que entrega, o produto dela é a obra audiovisual, o conteúdo audiovisual. Nós temos a atividade de programação, que é aquela atividade que entrega o canal, é preciso organizar essas obras dentro de uma grade linear, com uma cara específica, então cada canal tem uma cara, tem um público, tem um nicho de mercado. Então quem faz isso é o programador, é a atividade de programação. Posteriormente, é preciso pegar esse canal de programação, ou vários canais de programação, e organizá-los dentro de um pacote, que recebe um nome também. Então, essa é a atividade de empacotamento. E esses pacotes, portanto, são distribuídos através das redes. E essa atividade requer o billing, a cobrança, o marketing, etc. Essa é a atividade de distribuição que poderíamos dividir aí, para entendimento em provimento e distribuição, que é a rede propriamente dita, e todo o billing, que seria o provimento. Mas a lei define só 4. Produção, programação, empacotamento e distribuição. Se nós olharmos essas atividades, a gente vai perceber que as atividades que estão em linha amarelo, elas são as atividades ligadas ao mundo do audiovisual. Elas lidam com curadoria de conteúdos audiovisuais organizados de diferentes formas. Seja essa curadoria de uma obra, de um canal, dentro de um canal, ou de um pacote. É uma atividade editorial, por excelência. Ela lida com direitos. Você não compra uma obra, você compra o licenciamento do direito para mostrar essa obra ou o canal. É o mundo do licenciamento. E do lado de cá, onde tem o verde, são atividades mais ligadas às telecomunicações, à distribuição, às redes. O core business é diferente. E, portanto, seguindo um exemplo que se tem em outros países, a lei, então, organiza, eu creio, de uma maneira bastante interessante, essa cadeia de valor e estabelece, bom, tem atuidades que são ligadas ao audiovisual, tem atividades ligadas às telecomunicações, a Ancine regulamenta e regula as atividades ligadas ao audiovisual e a Anatel a atividade de distribuição. Okay? Então, são regulações complementares. Aqui a regulação ela se dá pelo exercício da atividade. Então, se uma empresa que se diz, eu sou distribuidora, se ela empacota, ela vai, então, a Ancine tem ascendência regulatória sobre ela. Ela vai ter que se cadastrar na Ancine, etc, etc. Não é o que está no CNAE da empresa, a atividade que ela representa, mas sim é o exercício da atividade. Então, tem várias empresas, e é o que mais ocorre, a maior parte das empresas que exercem atividade de distribuição fazem também empacotamento. Pode não ocorrer, mas normalmente é assim. Tá? E ela, então, estando nessas 2 camadas de atividades, ela presta contas à Ancine
para determinadas coisas e a Anatel para outras coisas. Bom, a Lei 12.485, ela regula o exercício dessas atividades, como eu falei para vocês. Ela divide essas competências entre a Ancine e a Anatel, cria obrigações de veiculação de conteúdos brasileiros nos canais e de canais brasileiros nos pacotes, promove a desverticalização da cadeia de valor. É importante dizer que quem atua na distribuição não pode, na distribuição especificamente de interesse coletivo, né, a televisão por assinatura é tida como assim, ela não pode atuar na programação aqui no Brasil, e quem atua, ou ela pode atuar com bastante limites de capital, societário, etc., e quem atua na programação não pode atuar na distribuição. Né. Isso aqui foi colocado, essa barreira, que eu chamo de Tratado de Tordesilhas, para quem lembra aí, onde o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha. Então, você tem um Tratado de Tordesilhas ali, né, que diz que, olha, as teles não vão poder entrar na atividade de produção, não vão poder fazer programação, não vão poder comprar o campeonato brasileiro. Era esse o receio que se tinha, e isso acabou passando no Congresso Nacional, e ficou assim. Então, tem essa divisão aí. Bom, a Lei 12.485 também ela aumentou bastante os recursos que são direcionados para a produção audiovisual no Brasil. Então, havia um fundo já criado em 2006, que trabalhava com cerca de 30 a 40 milhões de reais por ano para o financiamento do setor audiovisual, e esse fundo passa a contar com recursos da ordem de 400 milhões por ano, que são liberados através das leis orçamentárias, etc., para o financiamento da produção audiovisual brasileira. É uma diferença bastante significativa. Bom, e algo que é importante dizer é que a 12.485 ela não trata do vídeo que não é linear. Ela não trata do vídeo por demanda. Ela não trata da internet, especificamente. Okay? Ela trata de programação linear, grade horária, um conteúdo depois do outro, uma obra audiovisual depois da outra. Grade horária. Aquilo que está no vídeo por demanda, ela não trata. Okay? A Ancine não tem ascendência regulatória nenhuma sobre o vídeo por demanda hoje. Bom, porque isso tem que ser matéria de lei, né? Bom, então algumas mudanças aconteceram com a 12.485. Na atividade de distribuição, cuja órbita regulatória é da Anatel, houve a unificação de todas as outorgas, existiam várias outorgas para a prestação do serviço de TV paga no Brasil, notadamente você tinha para MMDS, uma outorga específica, tinha para cabo, era uma concessão, era uma outra outorga, para DTH, o satélite, era outra outorga. Isso tudo é unificado com o nome de SEAC, que é o Serviço de Acesso Condicionado, que é a atividade de distribuição, que é essa atividade aqui. Isso é o SEAC. Por isso que a gente fala que essa lei lá na Ancine, essa lei não é do SEAC, porque ela engloba tudo. Né? Mas ficou conhecido como lei do SEAC, pelo pessoal de telecom. Bom, nas atividades de programação e empacotamento, bom, vale dizer que na Anatel, acho que vai ter alguém aqui para falar sobre isso da Anatel, mas hoje em dia é muito mais simples você pegar uma licença para poder fazer TV a cabo, por exemplo, em qualquer lugar. Exige o pagamento de uma certa taxa, não é mais uma concessão pública, elas exigem, por natureza, exige uma série de condicionantes para que alguém venha exercer a concessão pública, que a gente está falando agora de autorização apenas, então é muito mais simples hoje em dia. Bom, nas atividades de programação e empacotamento, bom, que é a órbita regulatória da Ancine, nós temos essas obrigações que eu falei para vocês. Há limites de publicidade nos canais. O limite é bastante... Há um limite, não existia nenhum. Ele é bastante grande, ele é bastante elástico, eu diria, mas existe hoje em dia. E também a questão dos canais nos pacotes. E o empacotador e o programador têm que prestar informações à Ancine e à sociedade. É importante dizer que aqueles canais obrigatórios que a gente vê na televisão por assinatura, TV Senado, TV Câmara, TV comunitária, TV universitária, eles foram criados lá na Lei do Cabo, de 95. Isso continua com a órbita da Anatel. Não é visto pela lei como atividade de empacotamento. Isso não faz parte do pacote. O que faz parte do pacote são aqueles canais que a empresa contrata. Aquela que faz o empacotamento, que ela contrata do programador, que ela licencia para poder colocar dentro do pacote. Os canais obrigatórios não exigem licenciamento. Você pega do ar e coloca ali dentro do cabo. Né? Então, isso permanece no âmbito da Anatel. Bom, a 12.485 foi promulgada em 2011. Em março de 2012, o primeiro regulamento da Anatel saiu a respeito do que deveria ser as licenças do SEAC.
A Anatel também teve outro regulamento a respeito dos canais obrigatórios, ou da garantia de que esses canais obrigatórios estivessem ali nas redes. É preciso colocar esses canais ali nas redes, em qualquer rede que preste o serviço de SEAC. E a Ancine, os primeiros normativos saíram em maio de 2012. A primeira delas é a Instrução Normativa número 100, que é uma regulamentação geral, que estabelece a regulamentação geral daquilo que está estabelecido na lei 12.485. E outra instrução normativa que trata especificamente do credenciamento de agente econômico, ela já existia, foi modificada pela IN 101. Credenciamento de agente econômico aqui para o exercício da atividade de programação e empacotamento. Bom, e quem que é o empacotador? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental que a gente precisa atentar aqui. Quem é aquele que empacota? O que é esse exercício de empacotamento? Os provedores de internet, muitas vezes, hoje em dia, eles estão interessados em televisão por assinatura, e ele será um empacotador ou não será um empacotador? Bom, essa é uma questão. Bom, a lei entende que o empacotador é aquele que elabora os pacotes em última instância. Ele negocia esses canais para elaborar o pacote, tá? E disponibiliza isso ao consumidor. Okay? Ele faz os contratos especificamente com as empresas programadoras. Esse que é o empacotador. Ele é responsável, então, portanto, editorial, tem que ter uma pessoa física que é responsável editorial, pela organização dos conteúdos na forma de pacotes de canais, que tem nomes específicos, etc. Bem, o que esse empacotador deve observar, segundo a lei? Ele precisa se credenciar na Ancine, se ele atuar também como distribuidor, que é da órbita da Anatel, a restrição em atuar como programadora, tem que prestar informações à Ancine e ao consumidor, na forma de pacotes, a gente vai ver isso, e tem as obrigações de empacotamento, que a gente também vai ver quais são essas obrigações. Bem, o pacote, portanto, é o conjunto de canais que são disponibilizados ao consumidor, noves fora, os canais obrigatórios, os canais pay-per-view e os canais à la carte. Isso não faz parte do pacote. Ok? Estou definindo o pacote aqui, porque pacote é a partir do pacote que se estabelece o que é o pacote, que se estabelecem as obrigações para o empacotador de veiculação de canais brasileiros. Bom, para falar sobre essas... acho que é melhor mostrar um caso aqui específico, depois a gente volta. Aqui nós temos uma simulação de pacote com 56 canais. Bom, fora os canais obrigatórios, que estão aqui, mais para cá. Bom, nesse pacote, por exemplo, que é um pacote simulado, nós temos por obrigação a exibição de 12 canais brasileiros de espaço qualificado. Sendo que 1/3 desses canais devem ser independentes. E sendo que 2 desses canais, dos 12, eles têm que ser o que a gente chama lá na Ancine de super brasileiros. Eu vou dizer para vocês o que eles são. Tá? É preciso também que tenha 2 canais de jornalismo, que são esses que estão mais para cá, de programadoras distintas nesse pacote. Okay? Essa é a obrigação. Eu vou explicar melhor quando estiver falando sobre cada um desses canais. Então, que canais são esses? Primeiro, a lei define o que é canal de espaço qualificado. Canal de espaço qualificado é aquele canal que exibe no horário nobre, que a lei também define o que é hora, são 6 horas diárias, na maior parte dos canais. Então, nesses canais, de 6 à meia-noite, de 18 horas à meia-noite, se esse canal exibe filme, documentário, reality show, novela, desenho animado, esse canal será entendido como um canal de espaço qualificado. A CNN, o canal de jornalismo é espaço qualificado? Não. Globo News? Não. O canal de esporte é espaço qualificado? Não. Bom, então, essa definição de canal de espaço qualificado é importante para dizer o seguinte: de cada 3 canais de espaço qualificado que existe no pacote, um desses deverá ser um canal brasileiro de espaço qualificado, que é essa definição aqui abaixo. Bem, um canal brasileiro de espaço qualificado é aquele programado por empresa brasileira e que deve veicular, no horário nobre, 18 às 24 horas, 3 horas diárias de conteúdos audiovisuais brasileiros, constituintes de espaço qualificado. Ele não pode exibir talk show, ele tem que exibir espaço qualificado, filmes, seriados, documentários, enfim, uma série de coisas assim. Ele deve exibir isso 3 horas diárias, sendo que metade dessa produção ele não pode realizar ele mesmo. Ele tem que comprar no mercado de produtoras independentes. Tá? Bom, aqui nós temos outros canais.
daqueles 12 canais, daqueles canais brasileiros de espaço qualificado, aqui os CABECs, desses 12, alguns, um terço desses 12, porque 12 é o limite máximo. Se ele tiver 100 canais de espaço qualificado, eu falei de um terço, mas se tiver 100 canais de espaço qualificado, o limite são 12 canais que ele tem que exibir de canais brasileiros de espaço qualificado. Okay? Bom, então, quase todas as empacotadoras, elas têm, hoje em dia, porque a lei, essas cotas elas foram progressivas, e hoje nós nos encontramos no momento em que a cota é a cota máxima, que é um terço. Ela já foi de um sexto, de um nono, hoje é de um terço dos canais. E o limite são 12 canais. Então, todas as empacotadoras, elas, basicamente, em cada pacote que elas disponibilizam, em quase todos os pacotes, elas têm que colocar 12 canais brasileiros de espaço qualificado. Desses, um terço desses 12, tem que ser, 4, portanto, tem que ser canais independentes, ou seja, ela não deve ser coligada com a empresa que faz a distribuição, e tem que exibir nesses 12, 2 canais que a gente chama de super brasileiros, que ao invés de colocar 3 horas diárias, eles têm que colocar 12 horas de conteúdo brasileiro. Hoje em dia são 4 canais dessa natureza, talvez quem tem a televisão por assinatura já passou por eles. O Canal Brasil, o Cinema Brasil TV, que está na Sky apenas, se eu não me engano, das maiores, o Prime Box, não, o Box Brasil e o Curta. São canais que a gente chama de super brasileiros, que são 12 horas de conteúdo brasileiro por dia. Tá? Bom, e tem também aqueles, desses 2 canais super brasileiros, um não pode ser coligado à empresa de radiodifusão. Desses 4 que eu falei de super brasileiros, apenas o Canal Brasil é coligado à empresa de radiodifusão, porque tem a Globo como sócia. Os outros não são. Então, tem que ter, se quiser colocar o Canal Brasil, tem que colocar também outro canal. Bom, canais de jornalismo que eu falei para você, tem que colocar, para vocês, tem que colocar 2 canais. Então, os 2 canais que existem, se colocar um, tem que colocar o outro. É a Bandeirantes e o Globo News. Normalmente não tem outro canal de jornalismo que seja focado apenas na televisão por assinatura. Tem o Record News, mas ele é um canal aberto, então não vale. Bom, e os canais não adaptados ao mercado brasileiro, a exemplo de canal de língua árabe, de língua coreana, que não passa da RAI, eles estão completamente fora da lei. Isso não, a gente não contabiliza para o cumprimento das cotas, etc. Bom, então, como eu falei para vocês, somente canais credenciados na Ancine podem ser empacotados no Brasil. A obrigação em relação aos canais brasileiros de espaço qualificado, os CABECs, eu vou repetir para vocês. Um terço dos CABECs, dentro de todos os canais de espaço qualificado ofertado no pacote, até 12 canais, deve ser de programador independente. Os 2 CABECs têm que ser 2 desses CABECs têm que ser super brasileiros. E tem que existir essa existência de 2 canais de jornalismo de programadoras distintas em cada pacote. Essas regras começaram a valer em novembro de 2012. Bom, aqui é novamente a simulação do pacote, onde a gente pode ver essa distribuição dos canais aí dentro dos pacotes. Bom, a atividade de empacotamento exige, segundo as normas da Ancine, a Instrução Normativa número 100, que o empacotador preste informações sobre o conjunto de canais ofertados e os preços ofertados, através de um sistema que a gente chama de sistema Ancine Digital. Ele tem que informar todos os pacotes que ele tem, com todos os canais que estão dentro desses pacotes, no ato de credenciamento, e isso está sujeito à atualização. Bom, e no site, para a clareza do consumidor, o empacotador tem que prestar informação sobre que pacotes ele comercializa, e sem exigir mais do que o CEP, apenas o CEP. É importante que o consumidor tenha acesso às informações para poder comparar aquilo que as diferentes ofertas ali. Antes da lei, tinha caso em que a empacotadora, que também é distribuidora, normalmente, ela não apareciam os pacotes que ela tinha efetivamente, que ela vendia aos consumidores. E ele também tem que apresentar os contratos de programação no ato de credenciamento da Ancine. Isso é algo que é bastante controverso, ainda está em judicialização. A Ancine exige, no ato de credenciamento da empacotadora, que ela apresente os contratos com o programador, já que o empacotamento é uma atividade que o exercício da atividade só pode ser verificado se se o empacotador ele contrata com o programador, então a gente exige os contratos, mas os programadores estrangeiros, principalmente, eles não quiseram entregar que os empacotadores entregassem os contratos para a Ancine, e tem uma briga judicial aí nessa história.
Bom, então, outros pontos da lei, acho que é interessante dizer aqui né, são todos cidadãos aqui, até para a gente saber um pouco mais sobre essa lei. Então, o limite de publicidade é de 25% ao longo do dia, 25% também no horário nobre. É bastante elástico esse limite, é igual ao da radiodifusão, foi assim que foi estabelecido na lei. Há parâmetros gerais para a dispensa do cumprimento integral ou parcial das obrigações de veiculação de conteúdos por empacotadora. Uma empacotadora pode chegar à Ancine, uma empresa que exerce atividade de empacotamento pode chegar na Ancine e pedir a dispensa parcial ou integral do cumprimento das obrigações de veiculação de canais. MMDS, por exemplo, a obrigação era muito menor, já de cara, e a lei já dizia assim, e então a Ancine vai julgar esse pedido de dispensa em função do porte econômico da empresa, incluindo o número de assinantes que ela tem. É vedado que canais comunitários, universitários e legislativos tenham publicidade comercial, ressalvado o patrocínio, também é outro ponto da lei. Bom, a lei também reservou para o fomento público do audiovisual recursos da ordem de 900 milhões por ano, esses 900 milhões são obtidos através de um deslocamento de parte do FISTEL, do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Ele já existe há bastante tempo, então uma parte do FISTEL, que chamava FISTEL, um percentual disso, passou a se chamar Condecine, não houve um aumento da carga tributária, e foi, ou em teoria, deveria ir para o Fundo Setorial do Audiovisual. Isso não vai, porque a gente sabe que o governo contingencia grande parte desses recursos, e o que tem ido nos últimos anos é algo em torno de 400 milhões por ano. Mas a arrecadação é da ordem de 900 milhões por ano, que deveria ir para o Fundo Setorial do Audiovisual. Aí o governo contingencia, como faz com FUST, como faz com Funtel e etc. Bom, parte dos novos recursos tem de ser investidos em produção independente, para a primeira veiculação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e em programadores independentes, canais comunitários e universitários. Bom, alguns efeitos da lei. Bem, surgiram vários canais canais brasileiros, depois que a lei foi promulgada. Nós tínhamos especificamente 13 canais brasileiros de espaço qualificado, quase todos da Globosat, GNT, já existiam anteriormente. Quando a lei foi promulgada, eram 13. Se a gente pegar um pouco antes da lei ser promulgada, eram apenas 10 a 11 canais. E hoje nós temos, a atualização mais recente eu não coloquei ali, são 23 canais que estão classificados na Ancine como canais brasileiros de espaço qualificado, sendo que 3 não estão em operação. Tem que atualizar isso aí. E antes da lei tramitar especificamente, nós tínhamos um número bem menor. Então, há um boom da produção de obras para a TV. Hoje em dia o mercado está bastante aquecido, mercado de produção. Talvez vocês conheçam alguém que trabalha com produção audiovisual. Lá no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, é uma cidade que produz muito audiovisual. E o mercado está realmente muito aquecido. Para dar um exemplo para vocês, no ano passado o IPEA fez uma pesquisa sobre os profissionais, ela faz com frequência essa pesquisa, sobre o rendimento salarial dos profissionais de nível técnico e superior. E ela encontrou que dos profissionais de nível técnico, o que tinha um aumento salarial mais significativo de 2012 para 2013 foram os profissionais que trabalhavam como câmera de televisão e cinema. O salário deles, o rendimento deles, subiu mais de 50% de um ano para o outro. Então o mercado está bastante aquecido. Faltam roteiristas, faltam produtores, faltam advogados que saibam lidar com direito autoral, porque as cotas, ainda que elas sejam bem pequenas, 3h30 por semana na maior parte dos canais, é algo muito distante do que você tem na Europa, que é de 50%, do que você tem no Canadá, do que você tem na África do Sul, mas ela está causando uma pequena revolução nesse mercado, no mercado audiovisual no Brasil, ainda que seja muito pequena se você compara com outros países. Bom, então surgiram novos canais, há esse boom da produção, um aumento do número de horas de veiculação de conteúdos brasileiros nos canais de espaço qualificado. Eu tenho alguns dados a respeito disso, mas que eu não trouxe para cá, porque eu acho que não era o objetivo. Então, mais do que nós saímos de um patamar de alguns canais que a gente verifica ao longo do tempo, cerca de 14 canais, saímos de um patamar de 1.000 horas para 4.000 horas de um ano para outro. Então, assim, aumenta bastante a quantidade de conteúdos brasileiros que são veiculados ali. E, enfim,
é uma taxa, a arrecadação com investimento audiovisual cresce 17 vezes, que é aquele caso da Codecine, que vai para o fundo, e há um aquecimento na produção, com incremento de salários e receitas, como eu falei para vocês. Bom, uma questão assim, que nos coloca, então, para o pessoal que trabalha com a internet, principalmente com os provedores, é a questão de ser ou não ser empacotador. Né? Acho que muitas empresas, principalmente aquelas que atuam no interior do país, a gente sabe lá na Ancine que várias, elas têm feito esforços para adentrar, para prover serviços triple play, né? Televisão por assinatura, internet e telefonia. Elas fazem isso até, muitas vezes, como estratégia competitiva, porque a NET está chegando, a Oi está ali, né? Então, a Telefônica em São Paulo. Então, ela precisa, de fato, agregar esse novo serviço de televisão por assinatura, mas ela pode ser empacotadora e fazer tudo isso que eu falei para vocês aqui, prestar informações à Ancine, ou ela apenas pode dispor de sua rede para que outro faça. Né? Então, aqui a gente precisa... E tem essas duas possibilidades. As duas possibilidades. Quem que vai contratar os canais é que efetivamente vai ser empacotador e que vai prestar contas na Ancine. Bom, existem algumas barreiras à entrada que não são pequenas nesse mercado. Barreiras à entrada é um conceito econômico, diz que é a dificuldade de uma empresa ou um empresário, enfim, entrar em um novo mercado. Bom, barreiras à entrada, talvez a maior dela sejam os custos de programação. Os custos de programação são grandes e muitas das empresas que entram nesse mercado reclamam que elas pagam muito mais pela programação, pelos canais, pelo licenciamento dos canais que vão ofertar aos consumidores, do que pagam as grandes empresas que atuam nesse mercado. Então, esse mercado trabalha com, a gente sabe, a gente está lá na Ancine, está verificando isso, e pode ser uma questão concorrencial que a gente vai ter que se adentrar e, eventualmente, também tratar junto com o CAD, se a gente observar grandes distorções, que o que pagam os maiores para comprar determinados canais é bem menos do que pagam as menores empresas que querem empacotar. Isso causa uma simetria competitiva entre os grandes e pequenos. Né? Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar. Tem muita gente reclamando a respeito disso. Mas ainda não chegou nenhuma reclamação formal para a Ancine. Bom, a outra questão, uma possibilidade, então, para reduzir o custo de programação é associar com outras empacotadoras. Né? O exemplo mais antigo de associação de compra de conteúdo, especificamente de canais no Brasil, é a Neo TV. Vocês já ouviram falar da Neo TV? Certamente quem está interessado em adentrar nesse mercado. Então, a Neo TV existe há bastante tempo e ela provê um serviço para os pequenos. Existem associações parecidas em outros países, tem também na Argentina. Então, o pequeno não vai pagar a Fox ou a Discovery com base nos 10 mil assinantes que ele tem. Ele vai pagar com base aos assinantes que têm a Neo TV como todo. Né? Então, você tem um volume maior para poder negociar e conseguir um desconto também maior. Bem, uma barreira à entrada também, o relacionamento com agências reguladoras, eu coloquei aí. Há que se fazer uma série de prestar contas, né, com certa regularidade, tanto para a Ancine como para a Anatel, se ela também for distribuidora. E tem a questão do vídeo por demanda, que acho que tinha que colocar no bullet separado, aí, porque hoje também é algo que é quase como um serviço quase que obrigatório para quem oferece televisão por assinatura. Né? Então, se você pega a NET, você tem um serviço de televisão de vídeo por demanda da NET, a Claro tem também pela internet, e ofertar aquilo que é ofertado na grade linear, aqueles mesmos conteúdos, no vídeo por demanda, passa a ser algo que pode ser um diferencial competitivo importante. Né? Então, como prover esse serviço de vídeo por demanda para o consumidor também é uma questão. Bom, basicamente é isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Estou aberto a perguntas, a questões. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nós agradecemos ao Alexander. Alguém tem alguma questão? Ali. Alexandre,
Como que fica a questão do que eles chamam de lifeline, né? Que seria um lifeline. Eu posso, tendo SEAC, oferecer para o meu cliente só os canais abertos a um custo simbólico ou sem custo? Pode. Não tem nada que... Se são os canais abertos... Hoje, desde que não seja em alta definição, a lei não é bem clara a respeito disso. É uma questão mais de distribuição, que vocês devem perguntar para o pessoal da Anatel também. Mas eu já trabalhei na Anatel também, fui servidor concursado de lá, então, esse mundo de telecomunicações eu entendo um pouquinho. Você não tem que contratar os canais abertos. Existe uma obrigação de você carregar. Se você carrega os canais abertos, TV Câmara, TV Senado, esses canais que são obrigatórios, você está vendendo aí não um pacote, do ponto de vista da Ancine. Você não tem obrigação com a Ancine nenhuma. Você não é visto como empacotador para a Ancine. Você só se relaciona com a Anatel, nesse caso. E você pode cobrar por isso. Pode ser que você não seja competitivo, porque as pessoas hoje querem diversidade. Mas você pode fazer isso, sim, certamente. Você disse desde que não sejam em HD. A lei ela não é muito clara. Você pode pegar o sinal aberto no ar e colocar dentro da sua rede. Se eu tenho o sinal aberto em HD lá, eu posso fazer isso? E essa é uma questão que vocês devem perguntar para o pessoal da Anatel. A lei não é bastante clara ainda, não teve uma regulamentação que... enfim, que dispusesse sobre isso, né? Principalmente da Anatel, porque esse é o âmbito da Anatel, é distribuição, não é com a Ancine. Tá? Obrigado. Nada. Bom dia, meu nome é Alberto. Eu queria ver, porque é o seguinte, a Ancine TV ela disponibiliza para a gente também os canais para a gente poder buscar, no caso, para o PT lá no Rio de Janeiro. Mas na lei fala que ela não pode sublocar. Como é que ficaria isso judicialmente, cara? Deixa eu entender melhor o seu caso. Como é que é? Você é do Rio? Não, eu sou daqui. Você é daqui. A Ancine TV trabalha a TV Cidade, basicamente. A TV Cidade. Eles trabalham lá em Niterói e tem algumas aqui também aqui no Minas. Correto. Bem, aí ela me vende os canais igual quanto consumidor? Para mim, a empresa. Para a sua empresa. Isso. Só que tem um processo político que ela não deixa, ela fala que não pode fazer, que eu não posso repassar com um contrato firmado para o meu usuário, porque eu não posso sublocar esse produto, porque eu estou pegando dela que já é um... O que é sublocar nesse caso? Seria buscar... porque a concessão está para ela lá, os canais. Aí ela tem o licenciamento, ela contratou os canais. Eu vou lá e contrato na mão dela. Tá, ela faz um Tá, ok, entendi. Eu estou tipo sublocando na mão dela. Ok. E ela fala que juridicamente não tem visão. Você fala assim, a Anatel fala um, a Ancine fala outro. Bom, ela que deve empacotadora, não é você. Aí não cai É ela que tem que cumprir com as obrigações da Ancine, no caso lá da sua cidade. Qual é a sua cidade? É Itabira. Itabira, ela que deve cumprir com as obrigações. Se você não contrata nenhum canal, você não é empacotador. É ela, a obrigação cai toda em cima dela. Isso não tem a menor dúvida. Ok? Obrigado. O pacote, o nome do pacote, se ela estabelece o nome do pacote, se ela, enfim, é ela. Aí tem uma questão aí ligada à marca. A marca é sua ou é dela? Enfim, é preciso ver também essa história. É um caso novo isso aí, é preciso a gente analisar. Mas, em princípio, quem contrata os canais das programadoras é o empacotador. Ele que organiza isso. Se você for contratar um canal e juntar com os dela, aí você passa a ser o empacotador. Porque é quem empacota em última instância. Jovino da Anatel. Só para esclarecer a dúvida do nosso colega aí. Eu sou o gerente de controle de obrigações gerais da Anatel. Sim. O regulamento do SEAC, o que ele reza é que quem deve deter o contrato de oferta de serviços com o consumidor é quem detém a autorização de prestação do serviço. Ora, se ele não detém a autorização de prestação de serviço, ele, mesmo tendo conteúdo de terceiro, ele não pode deter o contrato com a oferta final para o consumidor, porque isso caracterizaria uma terceirização da autorização que a empresa do Rio de Janeiro tem, ensejando ela a sofrer a sanção de caducidade. Tá? Basicamente, é esse o processo. Okay? Eu não sei se eu entendi direito o seu ponto, Jovino. Para a gente, a Ancine TV ela é empacotadora.
E ela, portanto, tem que obedecer às questões ligadas à atividade de empacotamento. A empresa dele é uma distribuidora, não é empacotadora. Ela exerce atividade de distribuição, ela faz o billing, ela faz a cobrança, o provimento. E ela, portanto, tem que estar sobre a órbita da Ela tem que Anatel. ter uma autorização do SEAC. Sim, sem dúvida. Se ela tiver Sem dúvida. autorização do SEAC, Sem dúvida. ela simplesmente está comprando ou distribuindo conteúdo de terceiro. Sem dúvida. Agora, pela forma que ele colocou, Sim. ela está se valendo, a empresa do Rio de Janeiro está se valendo da infraestrutura dele para chegar até o consumidor final. Sim. Então, a obrigação do ponto de vista regulatório do setor de telecomunicações É dele. é do Rio de Janeiro, não dele. É? Não Bom. dele. A obrigação é de quem detém a autorização. Se você detém a autorização Mas a do autorização do SEAC, SEAC é dele, ele que pediu. então o que ele tem que ter com ela é um contrato de distribuição do conteúdo Distribuição. dela. Agora, só isso. para a gente, para a Anatel, para a Ancine, é a SIM-TV que faz o empacotamento que tem que cumprir com as cotas, não é ele. Se ele detém a autorização Porque do SEAC, empacotamento e distribuição, ainda que estejam quase sempre juntos, podem não estar. A lei é muito clara a respeito disso. É muito clara. Podem não estar. Tá, então, assim, do ponto de vista regulatório de telecomunicações, de serviço de telecomunicação, se ele detém autorização do serviço, ele é quem tem que ter o contrato de prestação de serviço com o consumidor final. Certamente. Certamente. Isso está claro. Ok, muito obrigado. Agradecemos mais uma vez o Alexander pela sua apresentação.